Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Dom Paulo, o senhor que esteve tão próximo dessa história da Lurdinha, ela também viveu dificuldades assim que puderam talvez até desviá-la desse caminho e ela, né, se mostrou ali diferente em atitudes? Viveu e muitos, por isso que ela pôde ter condições de ajudar. Conta-se nos seus depoimentos que as pessoas têm feito, né? Que às vezes era meia-noite, naquele tempo não tinha celular, né? Alguém ligava, olha, está acontecendo isto, né? E ela me dá 5 minutos, quando ela não dirigia, alguém vem me buscar. Porque ela passou, imagine, né? Morava na roça, professora de roça, até ela que deu aula para o Padre Jorge. O Padre Jorge, falecido, adormecido em Deus, tinha a mesma letrinha dela, né? Redondinha e tudo mais que ela, tudo mais, né? Depois, na própria vida, a educação, né, dos filhos e tudo. Certamente a família, por vezes, né, ficava mais, essa mãe não para em casa, né? Mas ela soube mostrar que não estava abandonando a família. Por amar muito a família, fazia com que toda a sua família participasse, né, em Deus. Tanto é que hoje nós vemos, né, os familiares aí de uma forma de cada um nos seus trabalhos e tudo, mas que tem esse contato, né, com a vida de igreja, né? E sobre as dores, a última frase que ela escreveu antes de morrer, lá em Aparecida, no seu diário, era isto: se a dor une, que seja bem-vinda. Então ela passou por muitas dores, né? E geralmente ela sempre falava nas suas orações pelas mães que esperam um filho, pelas mães que desejam um filho. E temos relato até inclusive agora, faz o quê? 2 meses, de uma pessoa que tinha a gravidez, acho que foram 7 gravidezes, só chegava ao 7º mês, enfim, não conseguia, né? E demos a oração, a pessoa no caso nem mora aqui na cidade, e levamos a oração com a relíquia agora, né, de 3º grau, que é um tecido que tocou, né, os ossos dela. Pronto, a criança, a gravidez foi levada até o final e nasceu, né? E já está, acho que com 1 mês, né? E foi o primeiro neto de uma avó que esperava e chegou, né? Inclusive a nora, ela já estava já com seus 40 anos e tudo, e foi uma bênção de Deus, né? Atribuída à serva de Deus. A serva de Deus, Lurdinha Fontão. Falando nesse processo de servo bem-aventurado, né? Como se iniciou esse processo, né? Quem teve essa iniciativa? Hoje existe um grupo que faz esse trabalho de avaliação dos próprios milagres, a composição da oração. Como foi esse processo, Dom Paulo? Então, em 2014, eu era o abade, eu era o pároco, e já, como se diz, auscultando, né, aquele desejo, tudo, até consultei, no caso, na época, Dom Orani, que já era cardeal, não, antes de ser cardeal, porque no dia que ele se tornou, foi criado cardeal, nós levamos para o Vaticano a abertura do processo, né? E conversamos com o Dom Davi, né, que Deus o tenha, né, e ele também falou, né, essa disposição e tudo. Então começou. Mas depois houve um certo tempo que eu fiquei ausente aqui do mosteiro, fiquei 3 anos fora, e com a chegada então do nosso querido bispo, né, Dom Antônio Emídio Vilar, então se deu o início à composição oficial, né, de uma associação. E ela foi declarada, aliás, já tinha sido declarada em 2014 como serva de Deus. Primeiro estágio é serva de Deus. É um título, digamos, um nome técnico para alguém que começa. Para ser adquirido isto, precisou do aval de todos os bispos da arquidiocese de Ribeirão Preto. Foi feita uma consulta no Vaticano, se por acaso nunca tinha chegado nenhuma denúncia a respeito dessa pessoa. Não, nada impede, né? Então, serva de Deus. E está ainda no fase diocesana, porque precisa, né, e tudo. E agora, se Deus quiser, não conseguindo nesse ano, o ano que vem, já pode ser na fase romana. Depois vai ser visto, então, os sinais das virtudes heróicas, né, a sua santidade de vida, os seus exemplos. Por isso que estão sendo feitos de maneira muito sigilosa depoimentos. E são muitas perguntas que a pessoa tem que se falar na hora, leia isso daqui, mas você escreveu, que está escrito, está certo, tem que assinar. E depois uma comissão, que é o postulador que vem de Roma, Paulo Bilotta, ele que veio fazer a exumação, ele que decretou todas, em nome do Vaticano, lá, todas as medidas
né, do sarcófago, o local, tudo muito sigiloso, tudo muito, né, até mesmo onde foi feita a exumação, a gente até sabe, mas não porque não podemos acreditar como santa, como beata já. Não, a igreja vai. Então ela é só serva de Deus ainda. Sim. Indo para a comissão do Vaticano, depois então ela pode se tornar então venerável, depois bem-aventurada, ou chamada beata, aí sim que poderá dizer, rogai por nós. Por enquanto nós só falamos, serva de Deus, Lourdinha Fontão, intercedei por nós. E depois, na outra etapa, já seria como santa, né, como beatificada. Então, uma graça de Deus. Né? Tem uma comissão, da qual eu oficialmente não faço parte, porque nessa comissão, na associação pró-beatificação, é conveniente não ter o padre, não ter nenhum familiar para não mostrar, foi a família, não. Então, justamente, são pessoas, sim, ligadas à igreja, assim, à causa da beatificação, mas de maneira neutra estão ali, angariando, né, os fundos, porque a parte, digamos, do processo tem lá seus custos, mas não depende da contabilidade nem da paróquia, nem do mosteiro, nada, é uma coisa própria só para este fim. Termina aqui o DioCast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro.